Tudo tranquilo. Quando estiver aparecendo, aí vocês me falam, tá certo? Ok, apareceu para nós. Pronto. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer fazer parte do Maio Roxo 2021. Eu fico muito feliz, né, de falar sobre um assunto que eu já venho trabalhando há algum tempo. Espero que todos estejam bem, que a gente consiga, né, conversar sobre o assunto. Podem tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu estou totalmente disponível para responder, tá certo? Já fizeram, né, minha apresentação. Só vou acrescentar que o tema do meu mestrado é justamente sobre a avaliação de massa muscular em pacientes com doença de Crohn, mais especificamente. Então, eu venho trabalhando isso, né, durante os últimos 2 anos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, no nosso organismo, existem basicamente 3 tipos de músculo. O cardíaco, que está presente na estrutura do coração, e a principal função é bombear o sangue do coração para outros órgãos e tecidos. O músculo liso, que está presente principalmente nos órgãos ocos, como intestino, estômago, e a principal função é a movimentação do alimento para que ele seja eliminado em forma de fezes, e também está presente nos vasos sanguíneos como principal função espalhar o sangue, né, por todo o corpo e levar ele também para os órgãos e tecidos. E o músculo esquelético, que é o que a gente vai conversar mais especificamente hoje. Se vocês observarem nessa imagem ao lado, essa região que está, né, com a coloração avermelhada está representando o músculo esquelético. Então, ele faz parte de todo o corpo, desde a cabeça até os pés. Ele tem diversos tamanhos, pode ser pequeno, médio, grande, e também diversos formatos, circulares, triangular, retangular. E qual seria a principal função do músculo? A principal função do músculo é a movimentação e a locomoção, ou seja, a capacidade de mover o corpo de um local para o outro. Além disso, o músculo também tem a função de dar forma ao corpo, de aquecê-lo e de sustentar ele quando o corpo estiver parado. Para que a gente consiga manter a quantidade de músculo no organismo, é necessário que haja um equilíbrio entre a degradação, perda de massa muscular, e a produção, que seria o aumento da massa muscular. E quando essa degradação e essa produção estão em equilíbrio, a gente consegue manter, ou seja, um não é maior que o outro. Só que existem alguns fatores que fazem com que haja uma diminuição da produção de massa muscular e um aumento da degradação. E esse desequilíbrio entre a produção e degradação faz com que ocorra uma diminuição da quantidade de músculo no nosso organismo. Nas doenças inflamatórias intestinais, alguns fatores podem levar à diminuição da produção de massa muscular, como, por exemplo, redução da ingestão alimentar por conta de sintomas gastrointestinais ou, muitas vezes, por restrições alimentares desnecessárias, onde há uma redução da ingestão de nutrientes importantes para a produção do músculo, que vamos conversar um pouco mais à frente, aumento das perdas intestinais, né, por conta da diarreia, onde o alimento ele não permanece no intestino tempo suficiente para ser digerido e absorvido, além também da inflamação que ocorre na mucosa intestinal e pode levar também à perda desses nutrientes e má absorção de nutrientes, principalmente quando a doença afeta o intestino delgado, né, que vocês provavelmente já viram em palestras anteriores. O intestino delgado é o órgão onde ocorre a maior absorção de nutrientes, ou também quando há necessidade de ressecção, retirada desse órgão. Então, a gente perde essa capacidade de absorver determinados nutrientes que são importantes para a produção de massa muscular. E existem outros fatores na doença inflamatória intestinal que podem contribuir para a degradação, perda de massa muscular. E quais seriam esses fatores? Primeiro, o próprio processo inflamatório, porque
há um aumento da produção do que chamamos de citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias que atuam na via muscular e acabam contribuindo para a degradação do músculo, da proteína presente no músculo, e também a utilização de alguns medicamentos, que foi como a participante perguntou, né, ao palestrante anterior. A utilização, por exemplo, do corticoide de forma prolongada pode também contribuir para a diminuição da massa muscular. Apesar da inatividade física não ser algo, né, inerente apenas aos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, muitos pacientes que têm essa doença acabam ficando inativos mesmo, ou por uma hospitalização prolongada, ou por conta mesmo da gravidade da doença, e essa inatividade física faz com que o músculo ele não seja estimulado para a produção de mais proteína e aumento desse músculo, contribuindo assim, né, para a diminuição da quantidade de massa muscular. Só que, além de diminuir a quantidade de músculo, pode ocorrer também uma diminuição da funcionalidade, né? Como eu falei, a principal função do músculo é a de movimentação e de locomoção. Então, se eu tenho uma redução da funcionalidade, algumas atividades diárias, das mais complexas até as mais simples, como dançar, realizar as atividades domésticas, elas podem ser prejudicadas. E a gente consegue identificar essa funcionalidade a partir da força muscular e do desempenho desse músculo, como veremos mais à frente. Quando há uma diminuição da quantidade de músculo associado a uma diminuição da sua funcionalidade, temos o que chamamos de sarcopenia, que é uma doença muscular que ocorre de forma lenta e em todo o corpo. E por que se preocupar, né? Quais são as consequências da sarcopenia? Por que devemos ficar atenta a essa doença, a esse problema de saúde? Porque a sarcopenia ela está associada a diversos desfechos desfavoráveis da doença, como, por exemplo, risco de mortalidade, presença de abscessos, que seria o acúmulo de pus em algum local do trato gastrointestinal. Está associado também ao aumento do risco de complicações pós-operatórias, como infecções, presença de fístulas. Além disso, também está associada à maior necessidade de hospitalizações e hospitalizações prolongadas e também necessidade de cirurgias. Então, é por isso que precisamos entender o que é a sarcopenia, prevenir e, quando ela já está instalada, a gente precisa tratar essa condição para tentar minimizar, na realidade, esses desfechos indesejáveis da doença. E quando suspeitar da sarcopenia? Né? Quais são os sinais e sintomas que nos levam a crer que a pessoa tem sarcopenia? Os principais sinais e sintomas são queda, fraqueza muscular, caminhada mais lenta, dificuldade de sentar e se levantar da cama, da cadeira, perda de peso e também perda de massa muscular. Mas será que só pacientes desnutridos e com baixa quantidade, né, de peso mesmo são susceptíveis à sarcopenia? Quem tem peso normal e excesso de peso, será que tem algum comprometimento muscular? Bom, os estudos nos mostram que, apesar, né, de alguns pacientes terem peso normal e excesso de peso, podem cursar com comprometimento muscular. Então, independente do peso, pode ocorrer uma disfunção no músculo. E é por isso que precisamos sempre ficar atentos e passar por uma avaliação nutricional. Além disso, a própria gordura corporal pode produzir algumas substâncias que contribuem mais ainda para a redução de músculo. Então, realmente é algo que a gente precisa ficar atento e não pode deixar passar, porque o excesso de peso não protege contra o comprometimento muscular. E aí, quem é que realiza essa avaliação, né, da saúde muscular? É o nutricionista e, às vezes, né, em conjunto com o fisioterapeuta, para avaliar também a funcionalidade do músculo. E essa avaliação muscular normalmente é feita a partir de 3 pontos.
Primeiro, a gente avalia a quantidade de massa muscular, e aí existem alguns métodos, né? O mais simples de todos e que é o mais utilizado na prática clínica é a avaliação da circunferência da cintura, da circunferência da panturrilha com uma fita métrica, né, que seria a batata da perna, como vocês estão vendo aí na primeira figura, e a partir do valor que dá, a gente consegue ter uma noção se o paciente tem uma quantidade adequada ou não de massa muscular. É importante salientar que esse exame ele é mais realizado para pacientes idosos, né? Porque os valores, os pontos de corte são os estudos que temos com pacientes idosos. Mas existem outros métodos que a gente pode utilizar em pacientes adultos, como, por exemplo, a bioimpedância, que é um teste simples, que não causa dor, o paciente só precisa passar por um preparo, né? É um exame que normalmente é feito em clínicas particulares ou em pesquisa. Então, como seria esse preparo? Normalmente é um jejum de 4 horas e nas últimas 24 horas não pode realizar nenhuma atividade física e antes de realizar o exame é necessário que haja o esvaziamento da bexiga. E aí, no dia desse exame, o paciente ele vai deitar sobre uma maca, coloca-se 2 eletrodos no pé e 2 eletrodos na mão direita e conecta a um aparelho. E aí, nesse aparelho, o nutricionista vai colocar algumas informações, como peso, altura, sexo, idade, e a partir daí vai sair um relatório, e nesse relatório possui algumas informações sobre a composição corporal. E dessas informações, a gente utiliza algumas questões para colocar em uma equação e dar a quantidade de massa muscular mais ou menos estimada que o paciente teria. E aí, a partir dos padrões de referência, né, que o nutricionista vai utilizar, aí vai de cada nutricionista e de cada população, ele vai saber se o paciente tem uma quantidade adequada ou não de massa muscular. Existem testes que são mais fidedignos, né, que são mais sofisticados para avaliação de massa muscular, mas na prática mesmo, né, não é utilizado. Primeiro, porque o nutricionista não pode fazer esse tipo de exame. Esse exame normalmente é feito por um técnico, por um médico, né, que seria a DEXA, tomografia computadorizada e ressonância magnética, além do que alguns desses exames podem expor o paciente à radiação. Então, não é válido utilizá-los só para avaliação de massa muscular. Muitas vezes, esse exame é utilizado em pesquisa. E aí, consegue-se ter uma noção melhor da quantidade de músculo que o paciente tem. Um outro ponto a ser investigado é a força muscular. E o teste mais utilizado é o teste de força de preensão manual. Como vocês podem observar aí na imagem, né, a senhora está segurando um aparelho chamado dinamômetro, e aí é necessário apertar esse aparelho até atingir a força máxima, e essa avaliação é feita 2 vezes em cada braço. E normalmente a gente considera o maior valor. E a partir daí a gente sabe se o paciente está com a força muscular adequada ou não. Mas além da força muscular, a gente precisa saber como é que esse músculo está funcionando, né? Como é que está o desempenho desse músculo. E aí, né, temos a avaliação do desempenho físico. O teste mais utilizado é o teste de velocidade de marcha, que é quando o paciente precisa percorrer cerca de 4 metros em uma superfície plana e reta, na sua velocidade habitual, ida e volta, e esse tempo ele é cronometrado pelo profissional. E a partir do tempo, né, que ele levou para percorrer esse caminho, o profissional tem noção se ele está com um bom desempenho físico ou não. E aí, a partir da avaliação desses 3 fatores, quantidade, força e desempenho físico, a gente tem o diagnóstico de sarcopenia e também avalia a gravidade dessa condição. Tá, mas aí, o que fazer para manter e melhorar a saúde muscular? Né? Quais são as orientações? A primeira coisa importante é sempre seguir as orientações nutricionais daquele profissional que está te acompanhando. Né? Como o Jefferson falou anteriormente, a conduta nutricional dos pacientes com doença inflamatória intestinal, ela é individualizada. Então, depende de cada paciente. E, de preferência, que esse nutricionista seja especializado no tratamento das doenças inflamatórias intestinais,
devido às peculiaridades da doença. E aí eu vou trazer aqui algumas dicas gerais, que vocês podem estar tirando dúvidas também, mas não são dicas definitivas e que servem para todo mundo, certo? Então, a primeira dica seria evitar restrições alimentares desnecessárias. Por quê? Alguns estudos trazem que pacientes com doença inflamatória intestinal, a fim de minimizar os sintomas ou de evitar surgimento de novas crises, acabam excluindo alguns alimentos, né? E essa exclusão, ela pode ser autoimposta, ou seja, o paciente faz por conta própria, porque associa o consumo de um determinado alimento com um determinado sintoma, ou pode ser a partir de informações que ele obtém das redes sociais, do Google, da televisão, ou até mesmo orientações que são dadas por profissionais de saúde desinformados e que não costumam trabalhar com pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E o que é que os trabalhos trazem? Que não existe nenhuma dieta específica, nenhum alimento específico que possa induzir ou manter a remissão da doença e que essa questão do alimento causar ou não algum desconforto, ela é muito individual. E aí eles trazem que os alimentos mais evitados pelos pacientes com doença inflamatória intestinal são os alimentos picantes, os leites e derivados, alimentos fritos e gordurosos, frutas e legumes, bebidas alcoólicas e café. Dentre esses alimentos, eu destaquei, né, os dois grupos mais críticos, que seriam os leites e derivados e as frutas e legumes. Por quê? Porque esses alimentos têm nutrientes que são importantes para a manutenção da saúde muscular. Então, se a gente exclui esses alimentos da dieta, podemos ter uma redução do consumo de energia, de macronutrientes como proteína, carboidratos, e também de micronutrientes, né, vitaminas e minerais. E isso pode levar a um comprometimento muscular, porque apesar das pessoas acharem que só a proteína está relacionada com a saúde do músculo, não. A gente precisa de energia, porque senão a proteína que a gente consumiu vai ser utilizada como fonte de energia e não para produzir o músculo. A gente precisa de micronutrientes como zinco, vitamina A, entre outros, vitamina D também, para a produção de massa muscular. Então, é uma combinação de proteína, energia e micronutrientes. E uma coisa também que é muito importante é que a alimentação ela é mais que ingestão de nutrientes. Então, envolve aspectos sociais, emocionais, né? E o que acontece? Retirar determinados alimentos pode não só comprometer a saúde física, mas também comprometer a saúde mental e a qualidade de vida desses pacientes. Então, toda restrição, toda exclusão, ela deve ser muito bem pensada, saber se realmente é necessária e sempre acompanhada pelo profissional de saúde. Vocês também, né, tiveram a aula de intolerâncias alimentares, então, realmente, em alguns casos, existem algumas intolerâncias que, por vezes, é necessário diminuir o consumo ou excluir, mas não é para todos os pacientes. Então, o ideal é que a alimentação do paciente com doença inflamatória intestinal para uma boa saúde muscular seja uma alimentação variada. E o que seria uma alimentação variada? Contendo alimentos de todos os grupos alimentares. Então, cereais, raízes e tubérculos, e aí eu incluo arroz, milho, batata doce, inhame, aipim, fruta-pão, as frutas, legumes e verduras. Então, quanto mais colorido, melhor, porque, não sei se vocês sabem, mas a cor do alimento, ele diz muito sobre o nutriente que está presente nele. Então, um alimento laranja tem determinado nutriente em maior quantidade. Um alimento vermelho tem mais outro nutriente. Então, a gente precisa consumir uma variedade de alimentos, né? E quanto mais colorido, melhor. Os leites e derivados também, de preferência desnatado ou semidesnatado, porque tem uma menor quantidade de gordura saturada, e a gordura saturada ela está associada a aumento do colesterol e de risco cardiovascular. As leguminosas, né? E aí incluímos feijão, grão de bico, ervilha seca, lentilha, as carnes e ovos, dando preferência
as carnes mais brancas, como peixes e frango, e lembrando sempre a forma de fazer esses alimentos, né? De preferência cozido, assado ou grelhado, tentar evitar as frituras, e os óleos e gorduras de boa qualidade, que contêm, né, ácidos graxos insaturados e previnem as doenças cardiovasculares. Então, azeite de oliva extra virgem, a gordura presente nos peixes e também nas oleaginosas, como castanha, nozes, amêndoas, entre outros. Dentre esses alimentos, existe, né, um tipo de alimento que é mais importante para a saúde muscular, então devemos sempre priorizar o consumo de alimentos fontes de proteína. Basicamente, nós temos dois grupos de fontes de proteína: as proteínas de origem vegetal e as proteínas de origem animal. Os alimentos, né, vegetais que são fontes de proteínas são as leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, os vegetais verdes escuros, como brócolis, algumas oleaginosas, como as nozes, por exemplo, amendoim, cereais como arroz e aveia. Então, esses são os principais alimentos fontes de proteína vegetal. Só que a proteína vegetal é uma proteína que a gente chama de incompleta. Por quê? Porque ela não tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. E o que seria aminoácido? Aminoácido é a menor porção que compõe a proteína. E a melhor forma da gente adquirir proteínas de origem vegetal é misturando os alimentos. E aí nós temos uma combinação perfeita, que já foi mais barata, mas que, infelizmente, com a crise do nosso país, né, o preço está extremamente elevado, mas a combinação perfeita é a do arroz com feijão. Então, assim, se pudéssemos consumir arroz com feijão todos os dias, seria maravilhoso. Por quê? O aminoácido que não tem no arroz, tem no feijão, e aquele que não tem no feijão, tem no arroz. Então, eles se completam. Então, é por isso que o nutricionista costuma chamar essa combinação da combinação perfeita. E aí eu trago uma dica em relação ao feijão, principalmente por conta dos sintomas gastrointestinais, que é sempre que possível deixar ele de remolho. O que seria esse remolho? Né? Colocar ele em uma água, temperatura ambiente, e deixar cerca de 10 a 14 horas. De preferência, você pode deixar de um dia para o outro, porque no feijão existem fatores de flatulência. Esses fatores de flatulência, né, quando a gente consome, ele pode provocar gases intestinais. Então, uma pessoa que já tem sensibilidade intestinal pode acabar sendo prejudicado pelo consumo de feijão sem colocá-lo em remolho. Se por acaso esquecer, tem alguma alternativa, existe um remolho que a gente chama de remolho forçado, que é quando você pega o feijão, coloca ele para ferver em 100 graus Celsius por 2 minutos e depois deixa ele dentro daquela água ali por cerca de 1 hora e depois despreza a água. Então, se não conseguir fazer o remolho tradicional, pode fazer o remolho forçado, mas é sempre importante para diminuir a quantidade de gases, né, a quantidade de fatores de flatulência e, consequentemente, de gases intestinais. E aí, os outros alimentos, fontes de proteína, são os alimentos de origem animal, né? Diferente dos de origem vegetal, o animal contém todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, por exemplo, leite, ovos, frango, peixe, as carnes vermelhas, os derivados do leite, são proteínas de alta qualidade que a gente pode estar consumindo para ajudar na saúde muscular. Só que existem alguns casos que a alimentação ela não é suficiente, a quantidade não é suficiente para auxiliar nessa diminuição da perda de massa muscular e aumento da produção. Às vezes o paciente está com um apetite diminuído ou está com muitos sintomas que não consegue se alimentar, e aí, a partir disso, o nutricionista pode prescrever alguns suplementos. Então, sempre que necessário, eu gosto muito de estimular isso, né? Deve-se utilizar suplemento, mas sempre conforme a orientação do nutricionista. Sempre daquela pessoa que está te acompanhando, que está te avaliando e que sabe o que é melhor para você. E aí, no mercado, a gente tem, né, de algumas formas, tem um suplemento em pó, ele pode ser completo, contendo
proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais, ou pode ser um suplemento apenas com proteína. Aí depende da necessidade individual de cada um. E também tem um suplemento líquido. O suplemento líquido, ele normalmente é completo. Então, tem vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e lipídios. E uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é que o suplemento, ele precisa ser consumido na quantidade que foi prescrita. Então, não adianta o nutricionista dizer são 4 colheres de sopa de tal suplemento e você utilizar 2. Por quê? Porque para fazer efeito é necessário que esteja na quantidade adequada. E aí eu trouxe aqui também algumas estratégias, porque muita gente reclama do sabor do suplemento em pó. Então, pode ser utilizado em vitaminas de fruta, né? Vitamina de banana, de abacate, mamão, goiaba, misturar também os tipos de fruta. Pode utilizar também no mingau. Uma outra coisa interessante, existem alguns suplementos que são sem sabor. Então, a gente pode colocar, por exemplo, nas sopas, purê de legumes, caldo de vegetais. Então, tudo isso precisa de ser discutido com o profissional que está te acompanhando. E, infelizmente, em alguns casos, mesmo com o suplemento, o nutricionista não consegue fornecer a quantidade de nutrientes suficiente para preservar a saúde muscular. E aí é necessário lançar mão de vias alternativas de alimentação. E uma dessas vias é a dieta enteral, que eu sei que não é nada agradável, mas principalmente no ambiente hospitalar, às vezes é necessária para fornecer os nutrientes suficientes. Por quê? O ambiente hospitalar, ele já tem uma tendência a desnutrir o paciente. Então, se a gente não fornece nutrientes suficientes, a gente pode estar contribuindo mais ainda para perda de peso e perda de massa muscular. Então, a dieta enteral nada mais é do que uma combinação de nutrientes, né, que vai ser injetado diretamente, infundido, no caso, diretamente no trato gastrointestinal. E existem algumas complicações, como, por exemplo, fístulas graves, obstruções ou diarreia muito intensa, que impossibilita a utilização do intestino para alimentação. E aí já é mais da parte médica, né, que é prescrito a nutrição parenteral, que vai diretamente na veia. Então, a partir disso, é ofertado proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais na sua forma mais simples, a partir da veia, através da veia, para assim sustentar o paciente e tentar minimizar ao máximo o comprometimento nutricional. Só que só a alimentação é suficiente para preservar o músculo, né, para ajudar na saúde muscular? Infelizmente, não. A gente precisa da associação com a atividade física. E essa atividade física, é importante lembrar que ela deve ser sempre liberada pelo médico que está te acompanhando e orientada por um profissional especializado, ou um educador físico, ou um fisioterapeuta, enfim. E no hospital, possivelmente quem já ficou internado, sabe que às vezes, né, o fisioterapeuta, ele vai lá fazer alguns exercícios e esses exercícios, eles ajudam também na manutenção da massa muscular ou até mesmo na diminuição da perda, porque às vezes a gente não consegue, mesmo com a alimentação, mesmo com a atividade física, aumentar a quantidade de massa muscular, mas pelo menos a gente consegue diminuir a perda que esse paciente teria. Aqui estão as minhas referências. Eu gostaria de agradecer a participação, para mim foi muito importante. Eu gostei bastante de participar do evento, de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu tentei trazer da forma mais simples possível. Trouxe aqui uma frase também, né, que a coragem, ela não é ausência de medo, mas é a persistência apesar do medo. Então, diante de tantos momentos difíceis que estamos passando, né, nos últimos meses, nos últimos anos, que a gente possa ter coragem e fé para superar todos esses obstáculos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Geisa. Tem uma informação aqui do vou me ausentar. É para mim, é uma mensagem direta. Ok. É que há muita informação aqui no chat. Doutora,
Bom, vamos abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, fica à disposição para abrir o áudio, abrir o vídeo e fazer a pergunta diretamente para a doutora Geisa. Sei que está todo mundo cansado, final de evento, domingo à noite, mas se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem, tá? Deixa eu ver se tem mensagem nova aqui. Tá todo mundo querendo, todo mundo, gostei, 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 amei, mas estão pedindo as suas redes sociais, doutora. Ah, pronto, tá aí. E o seu e-mail de contato também. Pronto, botando também. Os dois. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tá. E nós vamos fazer também, doutora, o mesmo convite que nós fizemos para a doutora Daniela, porque é uma coisa muito importante. Nós não tivemos antes acesso a informações sobre a dificuldade de ganhar massa magra, tá? E é uma coisa que nós temos tanta coisa para cuidar que isso acaba ficando em segundo plano, mas não deveria, né? Então, vamos pedir à senhora se autorização para publicar o seu material no site da DI Brasil. Com certeza. E fazer um convite também para que esse material possa estar resumido, a sua fala possa estar resumida, para nós fazermos também, divulgarmos também através dos panfletos que nós vamos fazer a partir de julho. Podemos contar? Que bom, que bom. Com certeza podem contar comigo. Os pacientes com doença inflamatória intestinal têm um espaço especial no meu coração e estou totalmente disponível para responder dúvidas, para fazer o panfleto e para participar do que vocês tiverem aí em mente, tá bom? Tá. Depois nós vamos, deixa eu baixar aqui, porque tem mais pergunta. Ah, tá. Espera aí. Gente do céu, tem que atualizar esse chat todo? Meu Deus do céu. Espera só um pouquinho, deixa eu desconectar do chat e conectar de novo, que tem muita coisa. Doutora Geisa, pode falar. Eu queria uma pergunta, é porque minha tia ela tem muita irritabilidade, né, na flora intestinal, e ela recentemente ela descobriu uma deficiência da vitamina B12, né? E eu percebi, principalmente pela aula da senhora hoje, a respeito da doença que diminui a diminuição da massa magra, né? Qual a melhor abordagem, assim, né? Porque pelo que a senhora falou, alimentação e tudo, mas eu queria saber assim, mais específico, né? Ela agora ela descobriu, né? Essa deficiência de B12. Como que é que eu posso estar se auxiliando um profissional mais específico, que às vezes a gente procura, né, um tratamento, procura ter um diagnóstico, e isso também às vezes está difícil também, né? Ainda mais em tempos de pandemia, né? Isso. Me diga uma coisa, ela tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite? Pois é, doutora Geisa, ela já fez alguns exames, né? Aí, devido a alguns parâmetros, né, de resultados, o médico, né, até 2 especialistas diferentes, não fechou um diagnóstico, né? Ele falou assim que, como tem uma intolerância, né? Ele falou assim, nós vamos colocar a senhora na intolerância, né? Mas depois que ela descobriu, né, essa deficiência de vitamina B12, eu tenho até visto que ela emagreceu muito, né? Inclusive a massa magra dela está bastante comprometida. Entendi. Então, assim, como ela não tem ainda, né, um diagnóstico fechado, a gente não tem nem como saber exatamente o porquê dessa perda de peso que ela está tendo ou o porquê da deficiência de vitamina B12. Então, possivelmente, ela vai continuar com os médicos, né, que estão acompanhando ela para investigação se ela tem alguma doença, ou se é doença inflamatória intestinal, ou síndrome do intestino irritável, enfim, né, algum tipo de doença intestinal, para, a partir daí, os médicos saberem, né, o porquê dessa deficiência de vitamina B12 e de massa muscular. A vitamina B12, ela pode sim ser suplementada em casos de deficiência,
E, em alguns casos, essa suplementação ela precisa ser intramuscular. Então, não é algo que o nutricionista pode fazer, né? É uma suplementação que é o médico que tem que passar. Então, eu não sei se ela já está fazendo esse tipo de suplementação, porque, assim, se ela tiver com a irritação no intestino, uma inflamação no intestino, principalmente no local onde há absorção de vitamina B12, não vai adiantar a gente ofertar suplemento ou alimentos fontes de vitamina B12, porque ela não vai absorver da forma adequada. Então, possivelmente, ela vai precisar de uma suplementação intramuscular mesmo, e aí só o médico para fazer. Em relação à massa muscular, né, é o que a gente já conversou, é a questão da alimentação, mas muitas vezes só a alimentação ela não faz efeito, então a recomendação é realmente procurar um profissional de nutrição para avaliar ela de forma, né, mais detalhada, ver de onde vem essa perda de massa muscular e, a partir daí, tentar intervir, porque pode ser diversos motivos. Ela pode não estar se alimentando de forma adequada, ela pode estar tendo um baixo consumo de proteína e a gente pode fazer o ajuste via alimentar, mas ela pode estar consumindo uma quantidade adequada de proteína, por exemplo. Então, não vai adiantar a gente fazer um ajuste alimentar. Talvez seja necessário uma suplementação de proteína isolada ou de macronutrientes e micronutrientes. Então, assim, como até o Dr. Jefferson falou, cada caso é um caso, principalmente quando não tem um diagnóstico fechado. Então, tem que avaliar todos os exames dela, fazer a avaliação da composição corporal. Não tem como a gente dar uma conduta assim de forma mais geral. Mas eu recomendo que continue acompanhamento com o médico para investigação e, se possível, tentar marcar mesmo uma profissional nutricionista, né, que trabalhe com essa área intestinal aí, para estar acompanhando ela. Tá bom, obrigado, doutora. Por nada. Obrigada, doutora Geisa. Pessoal, dado o adiantado da hora, nós começamos pontualmente às 15 horas, são 18h34, então está todo mundo cansado, todo mundo ansioso pelas palestras, todo mundo absorvendo as informações, mas aí chega num momento que está todo mundo já cansado, né? Numa preguicinha, numa noite de domingo. Vamos encerrar. Ih, acho que caiu. Caiu? Não, voltou, estou conseguindo te ouvir agora. Tá. Vamos encerrar o nosso Fórum Centro-Oeste de Nutrição. É o nosso último evento regional do Maio Roxo. Fica aqui, de antemão, o convite para que todos vocês amanhã acompanhem a live, participem do encontro que nós faremos com 2 artistas. Eles conseguiram, 2 pessoas com diagnóstico de doença de Crohn, e eles conseguiram, através da arte, claro que com tratamento, tudo certinho, mas através da arte eles encontraram uma forma de conviver com as patologias, com o diagnóstico deles, de forma mais tranquila. E como esse ano nós estamos focando muito na qualidade de vida das pessoas com doenças inflamatórias intestinais, nos pareceu interessante finalizar chegar no 31 de maio, fazendo um encontro entre esses 2 artistas, e num espaço onde nós possamos também ouvir as histórias de superação de cada um de vocês. E nós falamos em superação, não é só quando a pessoa está em remissão, mas quando a pessoa, apesar de estar em crise, a pessoa sabe, tem condições de conviver com isso sem sofrimento, sem desespero, tá? Nilziano perguntou onde vai ser aqui? Não, Nilziano, vai ser através do Google Meet, e o link, não precisa fazer inscrição prévia, e o link está no Instagram da DI Brasil, então é só acessar, tá? É só olhar a live com Marcelo Bocão e Catherine Beauty. Então, são esses 2 artistas. O Marcelo, ele é artista de grafite no estado do Pará, e a Catherine, ela é artista plástica em São Paulo. É a Catherine que disponibiliza para nós a doação de 1% das vendas das telas dela, e que nós, de vez em quando, temos dinheiro, temos verba para comprar medicamentos para disponibilizar para doação, para quem pede para nós.
Nós recebemos, ano passado, uma doação de R$ 1.800. É muita coisa para quem doa? É muita coisa para quem doa. Nós conseguimos comprar remédio para quê? Para 6 pessoas ou 7 pessoas, uma coisa assim. É pouca coisa, são poucas pessoas que a gente consegue alcançar, porque a medicação é realmente bem cara, mas para quem está fazendo a doação, é uma verba realmente volumosa, é uma pessoa formidável, uma artista sensacional. Os dois são. E o Marcelo é do nosso Conselho de Inovação. Aí vocês tiram a cabecinha genial que ele tem. E é um prazer muito grande convidar vocês para o encontro que vai ser amanhã, 20h, através do Google Meet, e o link não precisa de inscrição, e está no Instagram da DI Brasil. Vamos finalizar agora, agradecendo a participação de todos os presentes, de todo mundo que disponibilizou sexta, sábado e domingo, foram finais de semanas inteiros, no Fórum Norte de Qualidade de Vida, no Fórum Sudeste de Imunobiológicos, no Fórum Nordeste de Direitos dos Portadores e Atualização em Tratamento, e no Fórum Centro-Oeste de Nutrição. Um agradecimento muito especial a todos que participaram, a todas as associações que estiveram presentes na organização, na condução do evento, e a todos os profissionais que doaram seu tempo, a sua sabedoria, o seu conhecimento, para que esse momento fosse possível com todos vocês. Em nome de toda a equipe da DI Brasil, agradeço novamente, é só gratidão, é a única palavra que define, e nós nos encontraremos amanhã, nesse encontro, para finalizar o Maio Roxo, e em 2022, se Deus quiser, no Maio Roxo presencial, que venha a vacina para todos. De coração, muito obrigada e até mais.